Olá, amores, pessoas lindas do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante e muito atual. Está comigo a doutora Simone, ela é psicóloga e nós vamos bater um papo hoje, conversar sobre depressão. Prazer estar aqui com você, Eliana. Prazer estar também no seu canal. Vamos sim falar sobre depressão, que é um tema tão atual, né, nos dias de hoje. Muito atual. E até nós estávamos conversando e eu estava contando aqui um pouco sobre a minha história, porque eu passei por essa situação, estive num estado depressivo grave, gravíssimo, e para entender o processo em que eu estava passando, para poder entender que era uma doença e aceitar a doença, foi muito difícil, porque eu aprendi que a depressão não era doença, e sim que era demônio. E esse é um tabu que precisa ser quebrado no nosso meio, no meio evangélico, porque hoje é considerado depressão, apesar de ser uma das doenças mais antigas que tem e, inclusive, está muito ligado ao tema suicídio, que nós tivemos no ano passado algumas informações sobre pastores que acabaram se suicidando. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu trago a público, trago a minha questão pessoal, a minha luta pessoal com a depressão e também informações para as pessoas, porque às vezes a pessoa tem a doença e não consegue entender. No meu caso, eu já tinha desde a minha infância, desde pequena, e eu precisei de um tratamento prolongado, um tratamento sério, para que eu pudesse resgatar todo o tempo que eu havia perdido, eu digo assim, porque realmente foi um tempo perdido sofrendo. E é claro, não dá para recuperar lá o que passou, mas eu consegui, através de tratamento, de terapia, eu consegui ter qualidade de vida outra vez. Então é por isso que eu trago esse tema a público, para que as pessoas entendam a doença. É muito importante entender a doença. Então, doutora Simone, o que é a depressão? Eu achei interessante você falar sobre esse tema, porque nós temos que colocar a doença não como termo simplista. A gente não pode colocar uma doença tão simplista, porque não é. Principalmente falando em depressão, é realmente um transtorno complexo e a gente precisa realmente falar sobre o assunto. Quando a gente fala de termos conceituais, nós podemos falar que a depressão é um transtorno mental caracterizado por grave e persistente transtorno de humor. O que a gente fala de transtorno de humor? É tudo aquilo que está tirando o indivíduo do seu convívio social, tirando o indivíduo daquilo que ele tinha prazer por fazer, e ali ele já não tem mais aquele prazer por fazer. Perde totalmente o prazer. Perde totalmente. Porque coisas que eu amava fazer, que eu gostava, eu não sentia mais prazer. Aquilo para mim, assim, eu fazia por obrigação, não por amor. E muito interessante no meu caso, porque eu passei a usar uma palavra que eu não costumava usar e passei a usar no meu dia a dia, que é odeio isso, odeio aquilo. Porque naquele momento era o que eu sentia. Não, aquela palavra não era porque eu odiava a pessoa, não, eu odiava a situação que eu estava vivendo, a situação que eu estava envolvida, mas não tinha nada a ver com o outro ser humano, com a outra pessoa, era comigo. A minha situação é que eu não estava feliz, não estava satisfeita com aquela situação. E é exatamente isso, porque existem vários fatores que podem desencadear. Nós estamos falando também, por exemplo, fatores hormonais, nós podemos entrar também de fatores genéticos, podemos também entrar na parte ambiental, social, então existem N fatores. Então nós não podemos rotular apenas um fator único que causou ou que causa uma depressão. No meu caso, como eu estive muito doente, eu sentia muitas dores. Eu dormi e quando eu acordei eu não conseguia mais ficar em pé. E naquele instante eu achava que eu tinha adoecido naquele momento, mas na verdade eu já estava doente há muito tempo. Depois, com o tratamento, eu pude entender
que eu já estava doente, eu já tinha sintomas da doença há muito tempo, mas eu ia deixando. Eu deixava, acontecia algo aqui, algo ali, e ali, naquela situação em que eu estava, foi só uma gota que transbordou o copo. A qualquer momento eu ia adoecer, acontecendo coisas ruins ou não, eu ia adoecer porque eu estava mesmo muito mal, mas não dava para ligar a minha situação, o que havia acontecido comigo, não dava para ligar, para colocar como aquilo, foi por causa daquilo que aconteceu. Eu tenho um histórico um tanto complicado, né? O meu histórico é assim, eu me casei muito nova, eu me casei com 16 anos, eu fui mãe aos 17 e aí eu passei a enfrentar problemas que as mulheres mais velhas, geralmente, né, com mais idade enfrentam, e eu enfrentei tudo muito nova. Eu tive gravidezes complicadas, eu tive uma pré-eclâmpsia no parto, eu tive pressão arterial, eu tive toda uma história. Eu tive uma lesão no nervo ciático que quase me deixou paralítica, eu tive pós-parto, que nós vamos falar aqui hoje ainda, que foi agravando, foi juntando tudo, foi um montante de coisas que me levou a essa situação. E um dos sintomas, além das dores que eu sentia, era chorar. Eu chorava o tempo todo. Não tinha o que me consolasse. Uma vez meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, por quê? O que você sente? No que você pensa para poder chorar? E eu disse para ele: eu não penso em nada. Eu não preciso pensar, simplesmente eu choro. Chorava até sem saber porquê, sem motivo. Um dia eu estava no shopping, me deu uma crise de choro e eu comecei a chorar no shopping. Eu não tive condições de voltar dirigindo, esse tipo de coisa. Tá, não? No meio do vídeo vai aparecendo ainda. Não, mas não tem problema. É importante considerar nisso tudo que você falou, para acrescentar que existem níveis da depressão. Então, a depressão ela vai do nível leve a severa. Então, a gente tem a leve, a gente tem a moderada, grave e severa. Então, existem também, além do diagnóstico, também os níveis realmente da depressão. Eu achava que existe, por exemplo, a depressão pós-parto, ela é por um período, por um tempo, depois não tem mais. Tudo vai depender do nível da depressão e do tratamento também. Então, a depressão sim, ela tem cura? Pode sim, ela pode... claro, uma pessoa que já teve depressão, ela tem a tendência maior de voltar esse quadro, mas isso não quer dizer que ela vai ter o quadro.